Jornal Gente. 8h27 no horário de Brasília. Eu, Sônia Blota, estou com você aqui no Jornal Gente, direto de Paris. E ele, comigo, Ronald Gimenez, direto da nossa nave-mãe dos estúdios no Morumbi, em São Paulo. Ronald, saiu prata? Agora, Sônia, não apareceu pra mim aqui, saiu prata onde? Piscou alguma coisa, um breaking news aqui, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Cadê nosso querido? O Ramiro tá com a gente? Só ver se o Ramiro tá com a gente. Não, ainda não. Daqui a pouco a gente traz o Ramiro pra atualizar essa informação pra gente aqui, tá bom, Sônia? Então, tá ótimo. O nosso entrevistado, inclusive, já tá conosco. Já tá conosco? Já tá conosco. Ah, então é Sérgio Pode chamá-lo, Sônia. Sérgio Aveleda, especialista em mobilidade, nosso querido e sempre consultor, uma das pessoas que mais entendem desse assunto, lançando o livro Nas Trincheiras da Mobilidade. Sabe, Ronald, ouvintes, é muito importante essa entrevista porque a eleição está chegando. E, conforme as pesquisas de opinião, tem 3 assuntos fundamentais que os eleitores estão priorizando: segurança, saúde e mobilidade. Fala, Sérgio Aveleda, tudo bom com você? Bom dia, Sônia, bom dia, Ronald, tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês, uma alegria enorme estar de volta a Bandeirantes e bom dia a todas e todos os ouvintes desta audiência imensa que a Rádio Bandeirantes tem pelo mundo todo. Ô Sérgio, me fala uma coisa, já que a gente está tendo a oportunidade única de falar com você sobre algo que é uma vivência, né? Você está lançando um livro que tem mais de 2 dezenas de textos que tratam desse tema que faz parte da sua vida. Ou seja, uma coisa que me incomoda muito, e também numa vivência intensa já há bastante tempo com a questão de mobilidade, é a questão do comportamento humano. E aí eu não estou falando só sobre soluções de melhores caminhos ou de melhores oportunidades, ou de acesso a oportunidades de transporte que transformem a vida das pessoas em distâncias mais curtas, entre trabalho, entre residência, entre lazer, estudo, consumo, essas coisas. Mas a questão do comportamento humano teve que impacto para você ao longo desse tempo de relação com a mobilidade? Ronald, eu acho que a gente tem uma questão sobre o comportamento das pessoas no trânsito que tem vários fatores, né? Imagino que é isso que você está se referindo. É exatamente que faz isso. o trânsito ficar muito perigoso, né? A gente tem, primeiro, uma sedução, Ronald, pela velocidade. Tanto a indústria automobilística desenvolveu um glamour em torno da velocidade. Se você olhar as peças de propagandas de automóveis dos anos 70, 80 e até hoje, há sempre uma insinuação de que aquele carro é potente, aquele carro é rápido. Há um glamour em torno das corridas de automóveis que tem um convite para a gente ter um comportamento arriscado. E tem um componente humano, que é infelizmente, esse defeito de fabricação do ser humano, que é o da possibilidade do erro. Aliás, tem um ditado que diz que errar é humano, errar é uma característica do ser humano. Então, soma um certo glamour em torno do comportamento imprudente com a falhabilidade, né? Os seres humanos falham, a gente tem aí um conjunto de fatores que elevam muito o risco. Mas como fazer para prevenir isto? Claro que eu sempre ouço falar educação. Educação é muito importante, o treinamento é muito importante. Mas desenhar as ruas e planejar as ruas para perdoar este erro é o que tem se mostrado em todos os lugares do mundo mais eficiente para reduzir a letalidade do trânsito. Oi, Aveleda, olha, é muito importante o que você está falando, que a gente fala sempre das grandes metrópoles, né? Mas a gente tem que contar que também tem várias cidades que estão crescendo muito rapidamente. E o que a gente vê é que o idoso é sempre uma parte muito prejudicada nesse caso. A gente, por exemplo, aqui na França, vou até criticar Paris, é uma cidade que vai contar com o legado olímpico, porque é uma cidade que não é preparada para quem tem algum tipo de deficiência ou para quem é um pouco mais velho e já tem uma certa dificuldade. Como é que você vê isso? A gente precisa sempre ter um grande evento olímpico para criar um legado bacana, ou isso tem que partir... A obrigação é parte dos próprios governantes, né, e da sociedade civil que precisa cobrar. Exatamente. A gente vê, por exemplo, Sônia, grande parte dos cruzamentos
das avenidas nas cidades brasileiras, uma pessoa com um pouco mais de dificuldade de locomoção não consegue atravessar no tempo do semáforo oferecido aos pedestres, porque na cabeça de quem desenhou aquele semáforo, a prioridade é do carro. É sempre do carro. E o mais vulnerável, que é a pessoa que está a pé, e hoje em dia, com o envelhecimento da população, as pessoas vão tendo mais lentidão no caminhar, naturalmente, estas são as que deveriam receber a prioridade na política do trânsito. As crianças e as pessoas mais idosas e as pessoas com deficiência, porque a cidade que for preparada para essas pessoas está preparada para qualquer tipo de pessoa. Você está coberta de razão, não precisaria de um legado olímpico. A questão é que a sociedade que não tem carro precisa ter mais voz, porque a voz que a gente escuta normalmente é a voz de quem tem carro, que não é a maioria. O carro em São Paulo transporta só 31% das pessoas, 35% andam a pé. Ou seja, mesmo se a gente fosse atender apenas a maioria, a prioridade deveria ser os pedestres. Ô Sérgio, eu moro numa região que tem grande densidade, eu moro ali na Pompeia, entre Pompeia e Perdizes, tem muito prédio, né? Tem muito idoso, tem muita gente andando com cachorro, tem muita criança, então tem um deslocamento muito grande de pessoas, além, obviamente, de carros, né? E aí, o que eu queria te perguntar era o seguinte, por que a lei, para quem domina a mobilidade, e aí são vários atores, aí falando especificamente de prefeituras, a lei para a prefeitura é diferente da lei para o cidadão, e eu te explico por quê. Às vezes as prefeituras minimizam a responsabilidade delas próprias no cumprimento de detalhes básicos. Uma rua recapeada, por exemplo, ou uma rua que foi feita a fresagem, ela nunca tem em São Paulo o cumprimento da lei. A lei prevê que a rua não pode ser liberada para tráfego, para uso de ninguém, nem de pedestre, nem de motociclista, nem de motorista, se ela não tiver devidamente sinalizada. Aí a gente fala, poxa vida, mas temos que ter bom senso, porque não dá para fazer a fresagem, o asfaltamento e a pintura. Até dá, né? Porque as concessionárias de rodovias fazem exatamente isso todos os dias, porque tem contratos que elas têm que cumprir exatamente desse jeito. Em outras partes do mundo é assim, né? Fresagem, asfaltamento, pintura. Lá onde eu moro, e aí voltando à Pompeia, ruas que foram fresadas, asfaltadas e já estão há meses e não tem uma faixa de pedestre, um cruzamento inteiro, né? São 4 passagens de pedestres por faixas para eles e não tem a faixa colocada. A gente não está muito distante, e tudo isso está previsto no artigo 88 do Código de Trânsito. Por que a gente tem uma distância tão grande entre o cumprimento da lei por parte do poder público e por parte de quem, por exemplo, estaciona indevidamente numa vaga que não deveria? Eu concordo plenamente com você, Ronald. A via não deveria ser liberada, mas aí a prefeitura não quer assumir o ônus das consequências para o trânsito. Ela poderia fazer uma pintura provisória, porque a pintura definitiva ela depende de uma certa cura, de uma certa secagem do asfalto, pelo que me informaram. Mas ela poderia fazer uma sinalização provisória ou não liberar. Quer dizer, fazer o recapeamento em pedaços menores para ir bloqueando, mas ela não quer ter o ônus da consequência do trânsito, e aí acaba acontecendo essa liberação indevida. E tem um outro aspecto pior, né, Ronald? Tem mais gente andando nas calçadas do que nas ruas. É que o carro ocupa muito espaço. A gente fica com a sensação que tem mais carro. Não tem mais pedestre do que motoristas. Mas ninguém cuida da calçada. Passa a máquina, recapeia, deixa o asfalto lisinho, brilhando, e a calçada continua esburacada, com desnível, inacessível para as pessoas com deficiência. São Paulo tem uma epidemia de quedas de idosos nas ruas por conta das condições das calçadas, os atendimentos em pronto-socorro são muitos, porque a gente não olha para o pedestre. Então, o programa de recapeamento deveria vir por um programa de calçadas. Ainda que a calçada seja obrigação do proprietário, a prefeitura, caso o proprietário não conserte, não mantenha a calçada, ela pode fazer e cobrar do proprietário do imóvel a adequação da calçada. É uma prioridade a fluidez do trânsito e não a segurança das pessoas. Aveleda, você está falando de calçada, é muito importante a gente colocar aqui também, que eu vou falar de uma coisa que eu amo. Amo, mas na cidade, assim, às vezes não dá, que é a árvore.
Por que as pessoas plantam árvores de uma forma tão errada, que levantam as calçadas, causam problemas para ruas inteiras e depois para cortar uma árvore que é secular é um outro problema? Quem que a gente precisa consultar? O que tem que fazer com isso? Porque na época de chuva, numa cidade como São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, isso é muito perigoso, extremamente perigoso. Quantas cenas, né, Ronald? A gente falou tanto na Rádio Bandeirantes de árvores caindo em cima de carros, de pessoas, de casas. Como fazer o plantio certo da árvore para que pessoas, calçadas e árvores convivam bem? Ô, Avelida, só deixa eu acrescentar um negócio disso da Sônia que é fantástico. Voltando ao meu bairro, isso serve para qualquer bairro. As construções novas, os prédios novos, sem fiscalização das subprefeituras, plantam árvores que vão crescer debaixo da rede elétrica. Eles plantam elas pequenininhas, lindinhas, mudinhas, vão ser regadas, todas cercadinhas, bonitas, mas debaixo da rede elétrica. Então não é a questão do erro original de árvores de 40 anos. São árvores de 10 dias, ou de 15 dias, ou de um mês, que naturalmente, a gente espera, crescerão. Mas há um erro de origem nisso tudo. Por que deixam plantar árvores debaixo da rede elétrica? Ronald e Sônia, esta questão da arborização da cidade, durante muito tempo a impressão que se tem é que ela foi bastante desorganizada, cada um plantava o que queria, e a gente tem muitas espécies de árvores que são inadequadas para a cidade, podem até ser bonitas, mas são inadequadas para o meio urbano. Hoje em dia, a prefeitura orienta, você pode ligar na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e ela vai dizer que tipo de árvore pode ser plantada na cidade que se adeque a não estragar as calçadas, a não prejudicar a rede aérea, a não provocar danos quando ela chegar na fase adulta. Ao mesmo tempo, a prefeitura concluiu recentemente todo o cadastro de todas as árvores da cidade. Então, hoje a prefeitura tem noção do que existe e da condição que ela está. Inclusive, a Secretaria das Prefeituras Regionais aqui em São Paulo desenvolveu um sistema por inteligência artificial que hoje ela conjuga o cadastro das árvores com a previsão meteorológica e consegue, com isso, antever quedas de árvores. Quando a gente tinha a coluna Cidades Inteligentes aí na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, a gente, inclusive, divulgou esta ação. Então, hoje ela consegue minorar os efeitos das quedas de árvores utilizando inteligência artificial. O fundamental é quem planta. A prefeitura não consegue olhar a cidade inteira todo o tempo. O cidadão ter a consciência de que não pode plantar qualquer coisa na rua, que deve consultar a prefeitura para fazer o plantio, e a prefeitura, na medida das suas possibilidades, tentando melhorar a eficiência, fiscalizar para evitar isso que o Ronald falou, que a árvore cresce e depois vai gerar tanto incômodo na vida da cidade. Pois é. E a gente está também pensando, vamos falar de novo em calçada, eu acho tão importante, porque assim, tem calçada também, Avelida, que não dá para a gente andar. E a dificuldade que é, já basta aqueles níveis, né? Escadas que parecem verdadeiras ondas. Quem não tem dificuldade, né, de mobilidade já tem. Exatamente, são calçadas escaláveis, né? Você vai tentar. Você tem que passar pulando, pé por pé, ou então exatamente vai fazendo rapel e vai pegando a escada. Assim, como é que a gente pode cobrar isso das nossas autoridades? Olha, Sônia, eu acho que a gente fazendo essa discussão na imprensa já é um grande passo, porque você sabe, eu já fui secretário, a imprensa é um maçarico nas costas do administrador público, né? Então, trazer essa discussão para a imprensa leva o administrador público a se mobilizar. A calçada no Brasil, infelizmente, ela é de responsabilidade do proprietário do imóvel. E o proprietário olha para a calçada, Sônia e Ronald, como um caminho de acesso ao lote dele, ao imóvel, à casa, ao prédio. Ele não entende a calçada como um mecanismo de caminhada, de travessia, uma via pública para o trânsito de pessoas. E aí, numa rua que tem uma elevação, por exemplo, a gente vê esse fenômeno que vocês descreveram. Cada lote acerta a altura, o nível da calçada, para que o carro entre direitinho, não entre torto. E aí a gente tem uma série de degraus ao longo da rua que qualquer pessoa com dificuldade de locomoção não consegue caminhar. Mais uma vez, é a prefeitura o órgão fiscalizador e responsável por isso. São Paulo tem uma lei que estabeleceu 7.000 quilômetros como sendo as calçadas prioritárias, e ali a prefeitura tem atuado, ou deveria atuar. Então a gente tem regiões que as calçadas são ótimas, a Avenida Paulista, ali no entorno do Hospital Federal, da Universidade Federal de São Paulo, na Vila Mariana, a prefeitura fez um redesenho das calçadas. Mas você vai para as periferias, onde está a grande massa das pessoas, é um abandono completo, é buraco, é obstáculo, é instalação comercial. Muitas vezes as pessoas colocam uma banquinha de comércio que interrompe toda a calçada, o pedestre é obrigado a ir para a rua.
Isso tudo precisa ser fiscalizado tanto quanto a gente fiscaliza a rua. Você imagina você colocar uma banca de feira no meio de uma rua funcionando com carro. Não leva 20 minutos para a CET, a subprefeitura chegar e te retirar. A mesma preocupação a gente precisa ter com as calçadas que a gente tem com as vias para os carros. Eu queria falar com a Veleda sobre um tema que eu tenho certeza absoluta que vai ser falado na próxima quinta-feira. Quinta-feira, para quem não lembra ainda, e a gente vai falar muito ao longo dos próximos dias, tem debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, aqui na Band, como tradicionalmente acontece, primeiro debate sempre aqui. E os candidatos, Veleda, vão falar, eu posso até apostar, que vão falar sobre as distâncias que existem entre a periferia e o centro da cidade. Vão falar sobre a necessidade de diminuir o tempo de permanência dentro do transporte público para sair de casa e chegar no trabalho, e sair do trabalho, voltar para casa. E muita gente vai falar sobre ocupação do centro da cidade. O do que vai ser falado e que você sabe que vai ser falado, que é factível, principalmente a curto prazo? Olha, muitas coisas podem ser feitas no curto prazo. A revitalização do centro de São Paulo, com intervenção do poder público, numa coordenação de 3 níveis da federação, né? O governo federal tem um programa Minha Casa Minha Vida para moradia de interesse social. O governo do estado tem a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a CDHU. A prefeitura tem a COBAB e a Secretaria de Habitação. Se os 3 se juntarem com recursos, a gente consegue trazer uma grande massa de pessoas para morarem no centro. O segredo do centro não é trazer só comércio ou governo, é trazer moradia. As pessoas precisam ocupar o centro 24 horas por dia. Isso não demanda um grande esforço institucional, obras faraônicas que demandam muito tempo. Isso demanda política pública continuada e focada. Segundo, é priorizar o transporte público. É, de fato, dar velocidade aos ônibus, é fazer com que os ônibus sejam mais rápidos. E isto não precisa de grandes obras, garantir faixas exclusivas para os ônibus, para que eles sejam atrativos, convidativos e andem mais rápido que os carros. Terceiro, é promover uma integração institucional, também não demanda dinheiro. Você veja, Ronald e Sônia, se você morar num bairro da periferia de Guarulhos e quiser vir para o centro de Guarulhos, você precisa ter um cartão e vai pagar uma tarifa cheia no transporte. Se precisar vir de Guarulhos para São Paulo, você vai pegar o ônibus da MTU, do governo do estado. É outro cartão e outra tarifa cheia. Chegando em São Paulo, você quer pegar mais um ônibus, você vai pagar uma tarifa para a Prefeitura de São Paulo. É outro cartão e outra tarifa cheia. Isso é inviável, isso é caríssimo. É como se a gente estivesse dizendo para o cidadão: compra uma moto, não use o transporte público, porque a gente não quer você aqui. Por que é assim? Porque a gente não tem uma autoridade metropolitana de transporte, como tem Londres, Madrid, Paris, Goiânia tem. Que é todas as cidades da região metropolitana e o governo do estado formarem um novo organismo que vai gerir todo o transporte e a mobilidade da região metropolitana. A gente reduziria custos, melhoraria a qualidade e tornaria o ônibus muito mais atrativo. Só um número para vocês. Em Madrid, quando implantou a autoridade metropolitana, o transporte público aumentou em 30% o número de viagens, a participação do transporte público na matriz de viagens. Então, isso está na mão, só depende de vontade política. Isso economiza dinheiro, melhora a qualidade e reduz os custos do sistema de transporte. Mas falta vontade política. Isso precisa ser perguntado. O prefeito de São Paulo tem um papel de liderança fundamental para o avanço da metropolitanização da gestão da mobilidade urbana. Olha, Veleda, eu uma paulistana raiz, né? Eu sempre gostei de transporte público, eu amo o centro. Quando o metrô funciona é uma beleza, mas são determinados trechos. Em São Paulo, eu sou da Zona Sul. Então, assim, o metrô nunca. Falam que um dia vai chegar, mas assim... Vai chegar na Copa de 14. Já passou, perdão, Sônia. Na Copa de 14, deixa eu ver, tem 10 anos isso, né? Uma década. Agora eles podem jogar para, deixa eu ver, Copa não sei aonde. É impressionante, mas desde que eu nasci, eu ouvi falar que eu sou da região de Santo Amaro, que vai ter metrô na porta da minha casa. E até hoje, eu tô com 53 anos, não tem metrô na porta da minha casa. Aqui em Paris, eu só ando de metrô, eu não sei o que é carro. Em São Paulo, eu preciso de um carro. Por que essa falta de vontade política, se os políticos podem lacrar com essa história toda, Veleda? Olha, a gente tem um metrô agora, Santo Amaro é uma cidade, né? Santo Amaro tem quase 1 milhão de habitantes. A linha 5 tem uma estação no centro, num dos centros de Santo Amaro. Santo Amaro é tão grande
que é disperso. Mas, sem dúvida, a malha metroferroviária de São Paulo, ela precisa ser expandida. A gente está com a linha 6 em construção, a linha 2 vai chegar na Penha e depois vai chegar em Guarulhos, a linha 15 está indo em direção à cidade de Tiradentes, e a linha 17, que é essa linha que atende à região do Morumbi e ali da Avenida Roberto Marinho, jornalista Roberto Marinho, ela ainda está em construção e muito atrasada. Por uma série de fatores. Essa linha parece, eu costumo dizer que parece que tem uma energia muito negativa sobre ela, porque ali a empreiteira quebrou, a segunda empreiteira quebrou, a fabricante de trens quebrou, são fatores que de fato complicaram muito a obra dessa linha. Mas o que falta? Primeiro, a gente não tem tanto dinheiro como teve a França ao longo dos anos para fazer um metrô numa época que a cidade estava menos ocupada. Então a gente não tem esse dinheiro e a gente também não tem tanta engenharia disponível para tantos projetos de infraestrutura. O que a gente precisa é continuidade de projetos. Entra governo, sai governo, não pode ficar modificando os projetos precisam continuar. Então o governo já tinha desenhado a linha 20, agora o metrô está contratando o projeto básico para fazer a linha 20. Cada governo é uma corrida de revezamento, ele tem que ir passando o bastão para frente, e o que pega o bastão tem que levar aquele bastão, não pode querer trazer um bastão novo, né? Já que a gente está na época do atletismo, da Olimpíada, é uma corrida de revezamento. Parece que a gente entrou num ritmo melhor, né, de expansão de metrô, mas claro, não vai ser como país do primeiro mundo, que tem muito mais recurso que a gente. E enquanto isso, o que nós precisamos fazer é um bom sistema de ônibus para alimentar o metrô. Então, Sônia, se na sua casa não tem uma estação de metrô na porta, precisa ter um ônibus que vá andar com prioridade, que vá passar no horário mais ou menos prometido e que vá chegar numa estação de metrô para daí sim você se juntar à rede de alta capacidade sobre trilhos. Avelida, já que você falou de passagem de bastão de governo para governo, quero falar sobre logística, mas falar sobre um problema que passou dentro do mesmo governo, mesmo na linha política de um governo do Estado que não conseguiu, não foi capaz de completar o Rodoanel desde os anos 90, do fim dos anos 90. O Rodoanel, do jeito que foi planejado, e nós talvez tenhamos o trecho norte para um futuro próximo aí, para completar, eles realmente se transformar num rodoanel, tem a mesma validade que tinha para tirar caminhões da cidade? E como você enxerga a forma como estamos lidando com os centros de distribuição e com as entregas que precisam entrar dentro da cidade de São Paulo de maneira avassaladora? Muito obrigado pela pergunta, Ronald. Eu era presidente da CPTM em 2008, quando o governo do estado construiu a pista central da Marginal Tietê. Vocês lembram disso? Sim. Governador José Serra, não foi isso? Isso, exatamente. Se você perguntar para alguém hoje, provavelmente muitas pessoas não vão lembrar que se construiu uma pista central, porque o mesmo engarrafamento que a gente tinha naquela época, a gente tem hoje. O Rodoanel Oeste já está super lotado. O problema quando a gente investe em soluções exclusivamente rodoviaristas, Ronald, é que a gente incentiva o uso do modal rodoviário. Quanto mais asfalto e espaço tiver, mais as pessoas vão usar. E isto leva a um engarrafamento infinito. Os engarrafamentos vão crescendo. O Rodoanel inaugurado agora, que vai ser completo, né, com o norte, ele já nasce saturado. Seguramente, alguém está propondo um segundo Rodoanel mais aberto. Eu já ouvi essa proposta. E daqui 20 anos, nós vamos estar na rádio dizendo, mas ele já está superlotado. Você foi no ponto fulcral, nós precisamos melhorar a inteligência da logística, com melhores centros logísticos, com o uso cada vez mais intenso do modal ferroviário, que é este sim, que tem a capacidade, tanto para passageiros quanto para carga, de diminuir os engarrafamentos, e demandar, do ponto de vista da carga urbana, isso é muito importante dizer, a carga urbana é um problema crescente. Já era desde sempre, porque todos nós queremos sabonete no supermercado do lado da nossa casa, à disposição e com um preço bom. Esse sabonete não brota, ele tem que chegar. Mas o que piorou foram as compras online, especialmente depois da pandemia. Eu tenho certeza que muitos e muitas das nossas ouvintes estão agora lembrando que eles passaram a comprar online. Então, tem uma logística para distribuição de produtos diretamente a domicílio que é muito mais desafiadora. Como que melhora isso? Primeiro, permitindo maior quantidade de centros de distribuição, mesmo em bairros de uso exclusivo, porque esses centros de distribuição dão mais eficiência ao sistema de distribuição. Segundo,
Se você não precisa da sua compra para amanhã, não compre em 24 horas, porque quando você faz uma compra para entrega em 24 horas, alguém precisa ir buscar o seu produto sozinho para chegar até você. Quando você espera 3, 4 dias, 5 dias, essas compras são consolidadas, ou seja, o seu produto vem com produtos de muitas outras pessoas. Você melhora a eficiência da distribuição. Usar, por exemplo, eu tenho visto em algumas estações de metrô, postos de gasolina, usar determinados equipamentos como lockers, em que a entrega não vai diretamente na sua casa, ela vai nesses pontos automatizados e você vai até lá para retirar. Então, nós precisamos, do ponto de vista da carga de longa distância, melhorar a eficiência das ferrovias, melhorar a eficiência dos centros de distribuição para diminuir a quilômetro rodado por quilograma de carga, por tonelada de carga, e nos centros urbanos espalhar mais os centros de distribuição e permitir centros de consolidação de entrega de carga dentro dos bairros. Estações de metrô, terminais de ônibus, postos de gasolina, supermercados, fazer com que esta logística seja um pouco mais racional e inteligente. Muito bom. Aveleda, e como é que a gente faz para conseguir seu livro? Conseguir seu livro aqui de Paris também. Quero até mostrar para a Ana Hidalgo, falar assim, ó, o Aveleda não precisou fazer Olimpíada não para deixar um legado, já está dando as dicas aí no livro para qualquer gestor. Como é que a gente faz? Muito obrigado, Sônia. Ele está à venda nas plataformas eletrônicas, a Amazon, essas livrarias eletrônicas, na segunda-feira, às 18h30, na livraria da Vila, dos Jardins, na Alameda Lorena. Nós vamos fazer o lançamento do livro e depois disso a editora vai distribuir nas livrarias de todo o Brasil. Maravilha. Sérgio Aveleda, especialista em mobilidade. É sempre muito bom conversar contigo, abrir a mente, falar sobre mobilidade de uma maneira ampla e com perspectiva. Viu, Aveleda? Um grande abraço. Muito obrigado por estar conosco nessa manhã de sábado. Obrigada, Eu Aveleda. que agradeço imensamente esse espaço. Sônia, conte tudo para nós das Olimpíadas, na torcida aqui pelos nossos atletas, pelas nossas atletas. Um bom fim de semana. Hoje temos Rebeca, hein? Pensamento positivo. Pode vir um ouro. Pensamento muito positivo. Obrigado, gente. Bom fim de semana. Valeu.